sentir, Senhor. Graças, meu Deus. Na manhã deste dia, nós te bendizemos, te entronizamos em nossos corações. Tu és o primeiro e o único. Toma, Senhor, a dianteira de tudo que será ministrado nesta manhã aos nossos corações. Teu povo que se reúne neste lugar para ouvir a voz do Senhor e para entregar-se inteiramente ao único que é digno de receber honra, louvor, exaltação. Entregamos tudo diante do teu altar, Senhor. Nos destituímos de todo o peso, de tudo que não é Cristo em nós, para que o senhorio daquele que vive e reina para sempre e eternamente assuma o governo das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que prazer, que honra estar aqui nessa manhã. Os irmãos podem se assentar. Louvamos a Deus pelos irmãos que nos visitam nesta manhã. Sintam-se bem no nosso meio. É muito bom tê-los aqui. Louvamos a Deus pela vida dessa igreja. Louvamos a Deus pela vida da apóstola Valnice Milhomens Coelho. Esta mulher tão rendida aos pés do Senhor. Louvamos a Deus porque habitamos numa nação escolhida por Deus para ser a sede do avivamento do Senhor dos últimos tempos. Amém? Vocês sentem isso? Que o Brasil será sacudido com uma onda tremenda do Espírito. Estamos vivenciando dias em que o Senhor nos surpreenderá. Amém? Ele tem declarado em sua palavra, e nós vamos proclamar o decreto deste ano, que nos fala justamente daquilo que Deus está fazendo, e que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e deixar que a palavra do Senhor, que Ele tem falado, que Ele tem proclamado, que esta palavra, ela, pelo Espírito de Deus, desça ao nosso espírito, ao nosso coração, e se transforme numa palavra rema. E esta palavra, quando ela vem como uma palavra rema, ela tem o poder de descortinar os nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar o que Deus está fazendo. Amém? E crer nesta palavra poderosa. Vamos lá, queridos, temos como colocar Isaías. Vamos abrir aqui em Isaías 43, 18 e 19. Nós precisamos ter essa palavra memorizada. Amém? Vamos lá. Mesmo na sua versão, você vai declarar. Vamos declarar nessa versão que está aqui, amém? Para ser todo mundo junto, vamos? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glória a Deus. E Yahvé está fazendo uma coisa nova. Talvez você pense assim, mas a minha vida está tão igual. E às vezes até parece que as coisas estão piorando. Deixe seus olhos espirituais se abrirem. E Yahvé está fazendo uma coisa nova. Se Ele disse que está fazendo uma coisa nova, é porque Ele está, amém? É porque Ele está.
Ele está fazendo algo novo. Não importa o terreno, se é deserto, Ele vai mudar, amém? Ele vai fazer estrada. Talvez você não tenha o direcionamento que você gostaria hoje, mas creia, Deus trará esse caminho, essa estrada bem nítida diante dos seus olhos. E você vai ter a convicção de para onde você está andando, para onde você está indo, que você está sendo guiado pelo Espírito Santo, amém? Agora, queridos, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. Juízes capítulo 4, versículo 4, diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, por Tua palavra, esta palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos exorta, esta palavra que nos alimenta, que nos dá força a cada dia para vencer as situações que muitas vezes vêm nos afligir, mas a Tua palavra, Senhor, é um referencial para nossas vidas. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, que vem trazendo a revelação do Teu poder, e que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Graças Te damos, porque temos liberdade para ministrar, pregar a Tua palavra, Senhor, no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, não é novidade para nós, né, os tempos em que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Quantas aberrações que nós temos ouvido acerca de governos, de decisões, que leva realmente o povo a viver um tempo de opressão, um tempo de incertezas, onde aqueles que deveriam governar em prol das pessoas, em prol do povo, estão apenas legislando em causa própria. E o coração a cada dia mais frio, mais inconstante, com o coração a cada dia mais insensível com a dor, com o sofrimento do povo. Nem mesmo as crianças que são indefesas têm sido poupadas nesse tempo. Nós observamos, queridos, o quanto a malignidade ela tem crescido, o quanto as dificuldades têm aumentado. E nós, como povo de Deus, ainda na terra, somos um povo ao qual Deus se reporta. Somos um povo ao qual temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Queridos, enquanto a igreja estiver na terra, os domínios malignos de Satanás não podem operar livremente, ou não deveriam operar livremente. Mas o que nós observamos nesse tempo
é um povo oprimido e acuado. Tanto a população, a vida dos homens, como muitas pessoas também na igreja, que se dizem tendo um relacionamento com Deus, também estão vivenciando crises terríveis, opressões. Quantos nós temos visto que têm vivenciado um tempo de depressão, de angústias, de temores, de questionamentos aonde está Deus? Eu quero lhe dizer que Deus continua no mesmo lugar. Deus é o mesmo, Ele não muda. E quando nós estudamos a história do povo de Deus, principalmente no livro dos Juízes, que é um livro histórico, que relata a história do povo de Deus, quando eles já estavam na possessão da terra, da herança que Yahvé havia prometido. Nós cantamos aqui nesta manhã: meu Deus é o Deus de promessas, é o Deus de milagres, é o Deus que opera nos desertos. Nós entoamos nesta manhã, mas nós precisamos, queridos, entender no nosso espírito essa verdade. Deus prometeu a Israel que eles iriam possuir a Canaã, a terra de Canaã. E Deus cumpriu com a sua promessa, porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele determinou. Eu quero declarar nesta manhã que aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus fiel. Porque Ele honra com as suas promessas e com a sua palavra. Mas essa época dos juízes, ela era caracterizada como e chamada na teologia como tempo de trevas, de escuridão. Andar em trevas é andar sem perspectiva de onde está caminhando, para onde está caminhando. Você não tem noção do que está fazendo, como está fazendo, porque a escuridão, ela impede você de ter clareza, objetividade daquilo que você está fazendo, daquilo que você está operando. E os juízes era tido como tempo de trevas, porque o povo fazia aquilo que bem lhe entendia que era correto. Então as alianças que eram feitas, eram alianças baseadas naquilo que era vantajoso para mim, sem levar em conta a base da aliança que havia entre Deus e o seu povo. Então o povo chamado povo de Deus estava vivendo dessa maneira. Tinha uma aliança com Deus, mas faziam alianças que eram contrárias aos princípios que Deus havia estabelecido, dentro dessa aliança que Ele tinha com o seu povo. E por isso esses tempos se caracterizaram em tempos difíceis, em tempos de opressão, em tempo de distanciamento. Mas, queridos, para cada tempo de crise e de distanciamento do povo de Deus, Deus sempre reserva os fiéis. Deus sempre reserva aqueles que guardam a aliança. E a palavra de Deus declara que aquele que guarda a aliança com Deus, até 1000 gerações, ele será abençoado. Ele será bendito do Senhor. E queridos, manter esse nível de relacionamento e de dependência divina é primordial
para vivermos em tempos difíceis e não sermos afetados por eles. E não sermos destruídos. A palavra de Deus diz que o justo, ele passa por muitas provações. Ele passa por muitas dificuldades, mas em todas essas dificuldades, ele é mais do que vencedor. Porque ele vence as adversidades. Ele passa por cima. Uma frase que a nossa apóstola trouxe nos últimos sermões dela, é que ela declarou que o julgamento de Deus começa pela sua própria casa. O julgamento de Deus começa pela sua casa, pelo seu povo. Queridos, nós precisamos rever a nossa aliança com Deus. E não estar neste mundo baseando a nossa vida em acordos, em alianças que de alguma maneira nos traga algum bem-estar momentâneo, mas que fere princípios, que fere a aliança que Deus nos propôs. Essa aliança ela é baseada em princípios, ela é baseada em um termo de princípios estabelecidos por Deus, e que nós precisamos estar firme nesses princípios. No livro de Juízes ainda, no capítulo 2, e o versículo 1 ao 5, veja o que Deus, através do seu anjo, trouxe para o povo. Diz assim a palavra: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Que Deus fiel. E quanto a vós, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Note, queridos, que Deus, através do anjo do Senhor, veio ao povo e trouxe a palavra do desagravo de Yahvé. Eu cumpri. Em outras palavras, Deus estava declarando: eu cumpri com a minha aliança. Eu tirei vocês da opressão. Eu dei a vocês a terra de Canaã. Em contrapartida, Deus estava declarando: eu disse a vocês, não façam aliança com o povo dessa terra. O povo de Canaã, eles tinham o hábito de sacrificar os seus filhos a deuses estranhos, a Moloque, um deus que tinha um ventre oco, e aonde os próprios pais, em tributo a esse Deus, levavam os seus filhos, os seus bebês, e colocavam no ventre daquele Deus, onde a sua garganta, onde a sua boca era aberta, e brasas estavam queimando no seu ventre, e a criança era colocada na boca daquele Deus, e descia ao ventre, e era queimada, viva. E tambores eram tocados para
aplacar e apagar os gritos das crianças. Esta era a oferenda a Moloque. Moloque hoje tem sido adorado em nações, onde nações têm legislado e têm feito leis apoiando o aborto. Moloque hoje está nas clínicas, nos medicamentos, onde as crianças são mortas dentro do ventre das suas próprias mães. E queridos, a igreja do Senhor precisa se levantar. Amém? O tema dessa mensagem é posicionamentos que nos leva à conquista. A igreja não está na terra apenas para ocupar uma posição de espera, com os braços cruzados, de uma posição em que apenas eu estou aqui me consagrando, lutando contra o pecado para me manter santo, porque Jesus virá buscar uma igreja que está santa, que está pura e que está, mas Jesus não vai vir buscar uma igreja de braços cruzados. Nós precisamos nos posicionar. E num tempo de trevas, num tempo onde as pessoas estavam fazendo alianças com deuses estranhos, Deus levantou alguém, Débora, uma mulher, aonde a Bíblia fala a respeito dela, declarando, apenas em poucos versículos, que ela era uma mulher, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora se posicionou num tempo difícil. E que posição é essa, querido? O primeiro posicionamento que devemos ter é de clamarmos, não sermos indiferentes, não permitirmos que a indiferença ou que aquilo que nós ouvimos acerca do que está acontecendo chegue para nós uma posição de que eu não posso fazer nada. Você pode clamar, você pode se posicionar, você pode orar e você pode clamar e Deus vem em socorro. Porque Yahvé, que está sentado no seu trono, Ele não se ausenta, e quem governa as nações da terra é o Senhor. Yahvé governa as nações da terra. Aqueles que hoje tomam a posição de governo prestarão conta dos seus atos, mas a igreja também, porque a igreja é a maior autoridade na terra. Não é o presidente da república, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor recebeu a responsabilidade, o poder de usar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E quando clamamos, Ele vem. E quando chamamos, Deus entra em operação, queridos. E clamar a Deus é o primeiro posicionamento. Não apenas reconhecer as nossas culpas, chorar e não mudar, nada vai acontecer. Veja que quando o anjo do Senhor chegou e falou ao povo, o povo chorou, porque eles reconheceram os seus erros. Mas mudaram? Não. Não mudaram. Qual era o conceito e qual era a situação ali quando Débora, a Bíblia diz que ela, no seu cântico, ela diz: eu me levantei por mãe em Israel.
ela assumiu a sua posição e se assentou e tomou uma posição de que nós precisamos tomar para ver a glória de Deus manifesta na nossa nação. Amém, amados? Veja que o contexto em que o povo estava era um rei chamado Jabim. Ele se intitulou como rei de Canaã. O que era Canaã? Canaã era a possessão da promessa de Deus dada ao seu povo. Por falta de posicionamento do povo de Deus, um homem chamado Jabim se intitula como rei de Canaã. O que é que isso quer dizer? Quando nós não nos posicionamos, Satanás levanta situações, levanta pessoas, levanta circunstâncias para tomar conta da promessa que Deus nos deu. Por falta de posicionamento, nós podemos ser saqueados daquilo que o Senhor já nos confiou. Jabim disse: Canaã é minha, eu sou o rei de Canaã. E começou a subjugar o povo de Deus. E começou a tomar conta do território. E ele oprimia Israel na sua própria terra. Muitas vezes é assim que nós temos nos sentidos, oprimidos na nossa própria terra, na nossa própria casa, oprimidos no nosso trabalho, oprimidos na igreja, porque não temos nos posicionado. Queridos, os tempos podem ser difíceis, mas o Deus é o mesmo. Porém, nós precisamos nos posicionar, porque quando nos posicionamos e nos alinhamos, Deus vem. Débora se posicionou, amém? Era uma opressão de 20 anos. 20 anos de opressão. Mas Débora, esposa. Sabe o que isso me fala, queridos? Que Débora, ela não agia por conta própria. Ela honrava o cabeça, o que estava acima dela. Aqui está um relato simples a respeito de alguém que decidiu se posicionar. Débora, mulher, esposa, ela honrava o seu cabeça. Quem é o cabeça da igreja? São os modismos? É a onda do momento? O cabeça da igreja é Jesus. A igreja precisa honrar o seu cabeça. Débora estava posicionada, mas ela tinha um respaldo do cabeça da sua vida, que era o seu esposo. Estava ali. Eu sou Débora, mas eu tenho um esposo. Eu não ajo por conta própria. Isso nos fala também, queridos, de muitas mulheres que querem tomar posição em ministério, mas não estão alinhadas com o seu cabeça. Querem fazer as coisas à sua maneira, do seu modo, mas nunca estão alinhadas com o cabeça. Deus não respalda isso. Deus não vai trazer a bênção quando alguém não obedece aos seus princípios, aos princípios da sua palavra. Débora era uma profetisa. O profeta, a característica do profeta é aquele que vê, é aquele que ouve a Deus,
É aquele que está alinhado com Deus. Esta mulher é uma mulher alinhada com Deus. Ela via no reino espiritual. Tanto é que no Antigo Testamento, os profetas, eles também eram chamados de videntes. O dom espiritual que se movia na vida do profeta e que se move até hoje, são os dons de revelação. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. E esta mulher é uma mulher cheia do Espírito de Deus. Queridos, como nossa apóstola declara e nos ensina, nenhuma experiência do Antigo Testamento se compara com as experiências do Novo, com as experiências de hoje. Se esta mulher, num tempo de crise, num tempo de trevas, num tempo de distanciamento, se posicionou e Deus agiu dando o livramento, quanto mais hoje no nosso tempo. Se nos posicionarmos, Deus irá fazer coisas grandiosas. Coisas sobrenaturais irão acontecer, amados. Ela via no reino espiritual e ela julgava a causa do povo. Ela era um referencial de aliança. Um referencial de aliança. Se alguém queria saber se estava andando de maneira correta, se alguém queria se aconselhar acerca dos princípios da palavra de Deus, eles iam até Débora. Eles iam até aquela mulher que estava em uma posição assentada aliás, ela estava assentada debaixo das palmeiras de Débora. E a Bíblia diz que ela estava entre Ramá e Betel. Que posição tremenda. Os símbolos falam, queridos. E as simbologias na palavra de Deus traz uma referência de um posicionamento espiritual. Assentada embaixo das palmeiras de Débora. Salmo 92, versículo 12, diz, o salmista declarou: o justo florescerá como a palmeira. E Débora ali embaixo daquelas palmeiras, trazendo consigo uma aliança firme de princípios invioláveis. Ela era um referencial para a nação. Posso dizer que Débora era como o livro da aliança aberto. E as pessoas vinham trazendo seus questionamentos, suas dúvidas, seus impasses. E aquela mulher sempre tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus para ensinar e para exortar Israel. Até que Deus trouxe para ela um direcionamento que traria a libertação do povo de Deus, da opressão de Jabim, da opressão daquele principado que estava tomando conta da promessa que Deus tinha dado ao povo. E queridos, está assentado entre Ramá e Betel. Ramá quer dizer lugar alto. Diga comigo, lugar alto. E Betel quer dizer casa de Deus. Betel nos reporta as nossas experiências. Nós, juntos, fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas também o Espírito do Deus vivente, do Deus vivo,
habita dentro de nós. Juntos somos corpo e você é casa. Você é casa, você é habitação do próprio Deus. Betel nos fala das experiências que nós tivemos e precisamos continuar tendo com Deus. E a Bíblia diz que, em algumas versões, diz que Débora se assentava. E assentar nos fala de uma permanência. Outras versões dizem que Débora habitava. E habitar nos traz uma referência ainda maior sobre permanecer. Vivendo experiências em lugares altos. Ramá e Betel precisa ser o nosso lugar de permanência. Debaixo das palmeiras, vivendo na justificação do poder do sangue de Jesus. Débora estava sentada em um lugar que é uma simbologia para a igreja do Senhor do presente século. Precisamos estar nos reportando que o sangue de Jesus nos purifica hoje e sempre das nossas culpas. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Fomos chamados a viver em lugares altos, acima das circunstâncias difíceis, acima dos principados e potestades. Jesus nos fez assentar em lugares celestiais. Ramá é um lugar alto em Deus. Betel são as experiências que ao longo da minha vida cristã eu preciso cultivar com o meu Deus, porque à medida que eu ando com Ele, é à medida de que Ele se revela a mim, é à medida que eu sei que o meu Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele tem prometido, que com o Senhor do meu lado eu venço, eu sou mais que vencedor. Betel são as experiências que nós não podemos nos esquecer, queridos. Quantas vezes passamos pelas mesmas situações em um outro tempo e nos esquecemos que Deus operou em nossas vidas, que Deus nos deu livramento, e o Deus que nos livrou no passado, Ele vai nos livrar novamente. Débora estava em um lugar inatingível. Esse é o lugar, essa é a posição que nos faz tomar de volta aquilo que nos foi roubado. Porque nós não nos posicionamos como deveria, deixamos de clamar, deixamos de conhecer a Deus e de obedecer aos seus princípios. Precisamos de um retorno, não só chorar e nos lamentar. Isso não vai resolver. Nomear uma experiência, isso não vai resolver. Escrever num caderno o que Deus fez e nunca mais voltar lá e não viver além daquilo que Deus já fez, porque a vida com o Senhor, ela é progressiva. Deus não escolheu para o seu povo e a sua igreja na terra uma vida de altos e baixos. Note que se você viver assim, você não saiu do lugar. Você sobe um degrau e você desce outro. A vida com Deus é uma vida de experiências que nos leva a um crescimento. Amém? A Bíblia nos diz que é de degrau em degrau. Ramá é lugar alto.
Muitas vezes Deus nos leva aos montes, porque ali há uma quietude. Mas também nós aprendemos com exemplos. Se os montes foram bons para Jesus, para os profetas do Antigo Testamento, também é bom para nós. Mas às vezes nem todo mundo tem a liberdade de parar e subir a um monte para passar um tempo com Deus, a sós com Ele. Esse lugar alto é um lugar espiritual, amém, queridos? É um lugar espiritual. Eu posso estar dentro da minha casa e estar sentado debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel e ouvir Deus e ver o agir de Deus, e dali daquele lugarzinho poder contemplar as grandezas que Yahvé tem efetuado na terra. Amém? É um lugar, é um posicionamento que precisamos ter, é uma permanência. Assentar-se levou Débora a receber direcionamento divino, que mudaria as coisas, que removeria o jugo do inimigo, que destruiria a opressão. Foi ali aonde ela mandou chamar Baraque. E algo interessante, no versículo 6, diz assim: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Veja, aonde Débora estava, no posicionamento em que ela se colocou em Deus, Deus trouxe a revelação para Débora, de que Deus já havia dado ordem a Baraque. Quantas vezes, amados, nós recebemos direcionamentos de Deus? Deus fala conosco, mas nós não saímos do lugar. Foi assim com Baraque. Débora mandou chamá-lo porque Deus disse a ela: olha, Débora, eu dei ordem a Baraque, mas ele não se moveu do lugar. Veja que ela faz uma pergunta a Baraque. Ela diz para ele o seguinte: não foi que Deus disse para ela comissionar Baraque. Baraque já havia sido comissionado, mas nada fez. Se acovardou. Recebeu a palavra de Deus apenas como uma escritura, como um logos, mas não entendeu como um rema. Quando nós não entendemos a palavra de Deus como um rema, nada acontece. Tudo se permanece igual. O jugo de Jabim estava lá. O povo estava oprimido. Mas ali, aleluia, debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, Deus traz a Débora um comissionamento. Chama Baraque. Confronta Baraque. Quando nós tomamos posição, Deus se levanta do seu trono. Quando nós tomamos a nossa posição, não importa, queridos. Olha, o Brasil pode colapsar em todos os níveis. Se a igreja se levantar, Yahvé vem. Amém? Yahvé vem. Haverá confrontos. Porque Deus tem comissionado no Brasil muitos guerreiros.
Deus tem levantado no Brasil muitos apóstolos, profetas, pastores, mestres, mas muitos estão calados. Mas quando há um posicionamento, uma Débora, uma esposa, mas alguém que se colocou, reconhecendo que a sua justificação vem de Deus, resolveu andar em lugares altos e não negligenciou as experiências com o Senhor, Deus veio e trouxe o confronto sobre aqueles que deveriam ser confrontados. E eu achei interessante, porque ela diz, olha, Deus não disse, Deus falou, Deus te deu ordem, dizendo vai. E qual foi a resposta de Baraque? Baraque disse, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Às vezes, nós confiamos mais no potencial das pessoas, dos líderes, daqueles que nós observamos e vemos que realmente tem uma aliança e tem um alinhamento com Deus, do que mesmo do próprio Deus. Mas Débora tinha um compromisso com o Senhor. E ela disse, sem problema, eu irei para a batalha. Queridos, e esse é o terceiro posicionamento. Aquele que tem um alinhamento com Deus, ele não teme as batalhas. Ele não teme o confronto. Nós precisamos estar aptos para entrar na batalha. Amém? Reconhecendo que quando nós colocamos o nosso pé no campo de batalha, o Senhor, que guerreia nossas guerras, Ele pelejará por nós. Aleluia, glória a Deus. E ela foi, e ela não teve medo, porém, a palavra do Senhor veio sobre aquela mulher, profeta, e disse, certamente irei contigo, porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher, o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, amados? Deus deu a vitória ao seu povo. Deus destruiu destruiu Jabim, destruiu Sísera e os seus 900 carros temidos. A vitória foi dada ao povo de Deus. Deus usou sim uma mulher, mas isto é em outro momento, que nós vamos, depois trazemos uma outra mensagem, falando sobre esta mulher. Talvez Baraque achasse que a mulher que Débora estava falando fosse ela, mas Deus levantou outra pessoa, outra mulher, que nem de Israel era, para trazer, não é, o desfecho daquela batalha tão tremenda. Queridos, precisamos, se você esquecer de tudo que eu falei hoje, lembre-se, eu preciso me posicionar entre Ramá e Betel, debaixo das palmeiras. Amém? Amém? E buscar de Deus o dom espiritual. Porque nós somos apenas um instrumento, mas quem faz é o Senhor. É o Senhor quem faz. Precisamos tomar conta e tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Eu quero declarar, queridos, que a tua casa
É o menor território que o Senhor te confiou. E hoje Deus te dá estratégia. Andar em lugares altos é tomar a palavra de Deus como um rema. E saber que, seja qual for o que o inimigo fizer, ele está fazendo lá embaixo, eu estou em cima. Amém? Creia. Olhe para o alto. Josafá disse: Senhor, os meus olhos estão em ti. O meu socorro vem de Yahvé, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que os meus pés vacilem. A palavra como um rema. Não a palavra apenas como uma: ai, que coisa linda que Deus fez. Ele faz. Ele faz. Amém? Feche os seus olhos. Gostaria que você hoje meditasse acerca daquilo que hoje lhe aflige, que hoje tenta lhe oprimir, que de alguma maneira tem tirado a sua paz, que tem deixado você apertado, que aquilo que tem afligido a sua mente. E nesta hora você se posicione diante do Senhor dizendo: Pai, eu não quero apenas ficar numa posição de reconhecer o meu erro, o meu pecado, a minha culpa, chorar, me lamentar. Não. Eu quero ir mais adiante. Eu quero tomar posse do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário e declarar que este sangue, ele tem o poder de me limpar, de me purificar, de me lavar, de me restaurar e de me colocar numa posição de conquistador nessa terra. E aonde eu vou declarar a palavra, eu vou palavrear, crendo que o Senhor está operando. Ainda que os meus olhos não vejam, mas os meus olhos espirituais contemplam Deus agindo em meu favor. Deus mudando as circunstâncias, Deus destruindo os carros, Deus quebrando o arco e Deus cortando as lanças. Deus entrando no campo de batalha para me dar vitória, para trazer de volta os filhos que se foram, para trazer de volta a alegria que se foi, para trazer de volta a saúde, para trazer de volta o ânimo, a unção, o poder, o desejo de ler a palavra, de se alimentar, de orar, de buscar a Deus, de se entregar inteiramente. Pai, louvamos a Ti e Te pedimos, Espírito de Deus, que Tu venhas trabalhando dentro de nós, operando milagres de dentro para fora, removendo todas as experiências erradas do passado. Quando Tu declaras em Tua palavra que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas, porque o Senhor está fazendo algo novo, Te pedimos que o Senhor nos coloque nessa posição, de estarmos entre Ramá e Betel, posicionados, porque ali receberemos direcionamentos. Seremos usados pelo Senhor para trazer alinhamento a outras pessoas que ouviram a Tua voz, mas não reconheceram. Não tomaram essa palavra como um rema,
Mas chegou o tempo, Senhor, da tua igreja se levantar. Como Débora disse, eu me levantei por mãe em Israel. E estava disposta a tomar a causa do seu povo. Que a tua igreja se disponha a tomar a causa da nação brasileira. Como sendo mãe. E ver o teu agir, meu Deus, de maneira sobrenatural sobre a nossa terra. Estar disposto a tomar posição de guerra, a ir para a guerra, sem medo, mas com coragem, com ousadia, sabendo que o Senhor é quem peleja por nós. Em nome de Jesus. Queremos abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, e que esta palavra, Senhor, traga sobre nós direcionamento e confronto, para que saiamos de uma posição de inércia, de paralisia, para a ação poderosa no reino espiritual, em nome de Jesus. Amém, queridos? Erga a sua mão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu maravilhoso rosto e nos dê shalom. Glória a Deus. Queridos, vão em paz. Tenham uma semana abençoada e posicionada. Amém? Em nome de Jesus.